Finja que me ama, por favor. A pobre moça implorou ao CEO milionário na frente do seu ex. A chuva havia cessado há poucos minutos, deixando as ruas do centro da cidade a brilhar sob as luzes douradas e suaves do início da noite. Dentro do pequeno café aninhado entre dois imponentes edifícios de escritórios, Ella Monroe limpava a última mesa do seu turno. O seu avental estava manchado de café, e a sua postura de bailarina, antes impecável, transformara-se na quietude curvada de alguém habituada a dias longos e sonhos curtos. Aos 26 anos, ela não se parecia em nada com a menina que um dia dançara em palcos luminosos. O seu cabelo dourado solto emoldurava um rosto delicado, ainda bonito, mas exibia cansaço. Os seus olhos azuis safira, outrora acesos pela ambição, agora carregavam algo mais suave, algo partido. Ela chamou uma colega de trabalho, entregando-lhe um pequeno envelope cor de creme. Alguém deixou isto para ti. Ela limpou as mãos antes de abri-lo, o seu pulso acelerando. Dentro havia um convite de casamento. Charles Dorn e Vivian Lancaster convidam cordialmente para celebrar o seu casamento no Wilshire Grand Hotel este sábado às 18h. Os seus dedos tremeram. Ela leu-o novamente. Charles, o homem que ela um dia acreditara ser o seu para sempre. O homem que beijava os seus pés com bolhas após os ensaios, que lhe dizia que ela dançava como se fosse feita de luz. O homem que saiu do seu quarto de hospital e da sua vida quando o médico disse que o seu tornozelo talvez nunca sarasse o suficiente para dançar novamente. Ele partiu quando o seu holofote se apagou. Sem carreira, sem aplausos, apenas uma sapatilha de balé e um futuro partido. Agora ele ia casar com Vivian, uma rica herdeira de hotéis. Quase fazia sentido. Claro que ele o faria. Ela deixou cair o convite no balcão como se tivesse queimado a sua pele. Naquela noite ela deitou-se no sofá olhando fixamente para o teto, com a chuva a bater na janela. Marcy, a sua melhor amiga e colega de quarto, olhou para ela da cozinha. Devias ir, disse ela. Ela piscou. Vai ao casamento dele para lhe mostrar que não és a mesma menina que ele deixou para trás. Ela riu amargamente. Eu sou a mesma menina, apenas com sapatos mais baratos. Marcy aproximou-se. Não tu reconstruíste-te. Estás mais forte agora. Sobreviveste ao que ele nem sequer conseguiu enfrentar e não vais sozinha. Ela levantou uma sobrancelha. Certo, vou simplesmente agarrar o Ryan Gosling no corredor. Marcy sorriu. Nunca se sabe. O universo te deve alguma coisa. O Wilshire Grand Hotel brilhava com opulência. Candeeiros de cristal iluminavam o hall e mármore polido estendia-se sob os saltos instáveis de ela. O seu vestido azul suave envolvia modestamente a sua figura. O cabelo dourado fluía sobre os ombros, uma pequena onda a emoldurar o seu rosto. Um toque de gloss rosa dava aos seus lábios um brilho frágil. Ela tinha vindo sozinha, mas tinha vindo. Sussurrou para si mesma. Talvez eu finja estar perdida, beba algo e depois desapareça. Ao virar-se para sair, colidiu com alguém alto, firme e impecavelmente vestido com um fato cinzento carvão sob medida. Lamento muito. Começou ela recuando. As suas palavras ficaram presas na garganta. Diante dela estava Damien Hawthorne, o Damien Hawthorne, CEO da Hawthorne Ventures, bilionário brilhante, conhecido por ser frio, calculista e completamente intocável. Ela já o tinha visto antes uma ou duas vezes ao entregar café no arranha-céus, onde a sua empresa alugava os últimos andares. Nunca tinham falado para além de um aceno cortês. Ainda assim ela lembrava-se dele. Como poderia não se lembrar? Hoje ele parecia exatamente o mesmo alto marcante, com o olhar tão afiado quanto o vidro lapidado. Tu trabalhas no Demo Café, disse ele, reconhecendo-a. A sua voz era suave, calma. Ela corou. Sim, trabalho. Quer dizer, sim, ainda trabalho. Eu só... Ela gesticulou vagamente para o salão de baile atrás deles. Desculpa, não devia ter esbarrado em ti. Ele deu um aceno educado, já se movendo para passar, mas algo se quebrou dentro dela. A picada da traição de Charles, o peso de ser descartada, a vergonha de estar ali sozinha.
Ela virou-se abruptamente. Espera! Damien parou. Ela não tinha um plano, apenas um apelo cru e real. A sua voz falhou. Finja que me ama, por favor. Houve um silêncio longo e ruidoso. Damien a estudou, as suas mãos trêmulas, os olhos marejados, o desespero que fazia as suas palavras caírem como um sussurro. E então, tranquilamente, ele assentiu. A sua voz era firme e estável. Vem comigo. Ele estendeu o braço. Ela olhou para ele atordoada e depois para ele. Este estranho, este gigante de homem, a oferecer algo que não lhe devia. Não havia piedade na sua expressão, nem arrogância, apenas algo firme, algo que ela ainda não compreendia. Ela colocou a mão no braço dele e entrou com ele na Toca do Leão. O salão de baile cintilava com candeeiros de cristal e música suave, o aroma de rosas e champanhe a pairar no ar. Damien caminhava ao lado de ela, postura calma, composta, como se pertencesse àquele lugar, o que claro pertencia. Ela, no entanto, sentia cada passo como uma pedra no estômago. Ela não imaginara que o casamento seria tão grandioso. Tudo era adornado a ouro, um quarteto de cordas num canto. Garçons de luvas brancas a oferecer hors d'oeuvres que ela não conseguia pronunciar. Era o tipo de mundo com que ela se cruzara antes do acidente, antes de Charles a deixar num leito de hospital, com o silêncio e um adeus amassado. Agora ela estava ali novamente com Damien Hawthorne ao seu lado. Assim que entraram as conversas, diminuíram os olhares, viraram-se, as bocas sussurravam. Ella Monroe, com Damien Hawthorne. Não é ela a tal que... O burburinho de especulação aumentou como estática. O coração de ela batia forte, mas ela manteve o queixo erguido, os dedos apertando o braço de Damien. Ele inclinou-se. Ignora-os. Ela engoliu em seco. Mais fácil dizer do que fazer. Uma voz familiar cortou a música. Ora, se não é a trágica bailarina. Ela virou-se. Charles Dorn. Ele parecia exatamente como ela se lembrava, sorriso charmoso, cabelo castanho, penteado smoking caro e olhos que sempre sabiam como ferir. Ao lado dele estava a sua nova noiva, Vivian Lancaster, num vestido de alta costura que gritava dinheiro e privilégio. Vivian olhou ela de cima a baixo, a sua expressão curvando-se para algo entre divertimento e pena. És corajosa, disse Vivian docemente. Vir aqui sozinha. Ela não está sozinha, disse Damien friamente. O olhar de Charles mudou para ele. Por um segundo houve confusão, depois reconhecimento, depois aborrecimento. Damien Hawthorne, disse Charles estendendo a mão. Damien não a apertou. Charles. Ela podia sentir a tensão a crescer como calor na sua pele. Vivian inclinou-se. Estávamos a dizer como tudo isto é nostálgico, como um fantasma do passado a entrar. Charles riu. O fantasma de Padoue. O ambiente ficou mais silencioso. As pessoas estavam a observar. Ela tentou falar, mas o nó na garganta subiu mais rápido do que a sua coragem. Ela virou-se ligeiramente, mas Damien não a deixou. Em vez disso, deu um passo em frente. Sem aviso, sem hesitação, ele deslizou o braço pela cintura dela, puxou-a para perto e beijou-a. Suspiros percorreram a sala. Os lábios dele eram quentes, firmes, sem pressa, não para exibir. A mão dele segurava a parte inferior das suas costas, como se ela pudesse desaparecer. Os olhos de ela arregalaram-se, mas ela não se afastou. Quando ele finalmente rompeu o beijo, o silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos estavam sobre eles. Damien olhou para Charles, depois para Vivian, a voz calma mas afiada como uma lâmina. Não fale com a minha noiva dessa maneira. Um murmúrio percorreu a multidão. Noiva. A expressão de Charles congelou. Vivian piscou. Noiva. Charles ecoou. Damien não se encolheu. Isso mesmo, ela e eu estamos noivos. Ela olhou para ele atordoada. Noivos. Ele estava mesmo a fazer aquilo. Ela mal conseguia respirar. Parabéns, disse Vivian rigidamente. Que surpresa! Damien virou-se para ela, e por um momento os seus olhos encontraram-se, e ela viu algo ali, não cálculo, não encenação, algo mais.
Ela piscou para afastar as lágrimas não por humilhação, mas pela forma como ele a defendera ferozmente. Pela forma como, num momento em que ela podia ter desmoronado, ele a tinha sustentado. Charles parecia querer dizer mais, mas um garçom o interrompeu para conduzir os recém-casados ao palco principal para a sua primeira dança. As pessoas voltaram às suas conversas, embora os olhares ainda permanecessem. Ela puxou Damien para o lado, a voz quase um sussurro. "Por que disseste isso?" Ele olhou para baixo. "Por que os calou?" Ela abanou a cabeça. "Aquele beijo." "Imaginei que se ia atuar", disse ele. "Poderia ser convincente." As bochechas dela coraram, mas ela não insistiu. A verdade era que ela não o odiava. Ela esperava sentir-se envergonhada, insignificante e esquecida. Mas de pé, ao lado de Damien, ela sentia-se segura e vista. Talvez fosse tudo uma farsa, talvez fosse um momento de impulso. Mas enquanto a música aumentava e os recém-casados dançavam, ela deu por si, a perguntar-se se fingir apenas por esta noite seria a única coisa real que ela sentira em muito, muito tempo. A noite caíra suavemente sobre a cidade, projetando reflexos prateados nos vidros fumados do carro de Damien. Lá dentro reinava o silêncio. Ela, exausta da noite carregada de emoções, adormecera no banco do passageiro. O seu cabelo dourado emoldurava o rosto, as mãos repousando levemente no colo. Mesmo em sono, havia uma sombra de tristeza por trás da sua expressão serena. Damien olhou para ela, a mão apertando ligeiramente o volante. Ele não a acordou. Não conseguia. Em vez disso, deixou o silêncio envolvê-lo e permitiu que a sua mente vagasse para trás, muito além do alcance de salas de reuniões, riqueza ou fatos sob medida. De volta a quando ele era apenas Damien, não o Sr. Hawthorne. Ele tinha 13 anos, magro, zangado, sozinho. O orfanato era frio no inverno e sufocante no verão. As refeições eram esquecíveis. As paredes estavam sempre a descascar. Os meninos mais velhos lutavam por dominância, enquanto os mais novos choravam baixinho nos cantos. Damien não fazia nenhuma coisa nem outra. Ele apenas mantinha a cabeça baixa, sobrevivendo até ela chegar. Ela era mais velha, talvez 17 ou 18, com cabelo loiro e um coque desgrenhado, pernas longas, postura de bailarina. Entrou vestindo um casaco desbotado e sapatilhas de balé. Ela sorria de forma demasiado brilhante para um lugar tão monótono. Ele lembrava-se de como todas as crianças tinham olhado. Ninguém nunca vinha apenas para passar tempo com eles, especialmente alguém como ela. Ela apresentou-se simplesmente como ela. Ensinou-lhes como alongar, como apontar os dedos dos pés, como fingir que flutuavam mesmo quando se sentiam pesados. As outras crianças riam, lutavam, caíam, mas Damien a observava com uma admiração silenciosa. Ela era a luz, o oposto de tudo no seu mundo. Ela vinha uma vez por semana durante 2 meses. Era a única vez que a sala comum não parecia uma jaula. No seu último dia, ela puxou Damien para o lado. "Trouxe algo para ti?" disse ela sorrindo. Da sua mala ela tirou uma sapatilha de balé gasta rosa suave desfiada nas costuras, o cetim desbotado pelo uso. Ele olhou para ela. "Não preciso mais dela", disse ela, "mas talvez tu precises." Ele parecia confuso. Ela ajoelhou-se para que os olhos dela encontrassem os dele. "Escuta, ok, se um dia conseguires, se um dia saíres daqui e encontrares o teu lugar no mundo, ajuda alguém da mesma forma que estou a tentar ajudar-te." A voz dela tinha tremido um pouco. "Promete-me isso." Ele assentiu, não confiando em si mesmo para falar. Então, ela o abraçou breve e caloroso e partiu depressa demais. Ela nunca mais voltou, mas Damien nunca esqueceu. De volta ao presente, Damien estacionou o carro à porta da sua cobertura. Ela ainda dormia, a sua respiração suave. Ele estendeu a mão ao porta-luvas e tirou uma pequena caixa de couro, gasto com cantos envelhecidos. Abriu-a lentamente. Lá dentro, embrulhada em papel de seda, estava a sapatilha de balé. O tempo não tinha sido gentil com ela. O cetim estava opaco. A sola estava a separar-se.
Mas ele a tinha guardado, mudando-a de lugar em lugar do escritório para a casa, de sucesso em sucesso, porque ela o lembrava de que alguém um dia acreditara que ele valia a pena ser salvo. E agora, todos esses anos depois, aquela menina sentava-se ao lado dele novamente, adormecida, frágil e inconsciente. Inconsciente de que o homem que ela implorou para fingir tinha uma vez segurado o seu presente como uma tábua de salvação. Damien virou-se para ela e suavemente colocou uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. Os seus dedos demoraram-se por um momento hesitantes. Ainda a dar luz onde é mais escuro, murmurou ele. Ela mexeu-se ligeiramente, mas não acordou. Ele olhou novamente para a sapatilha na sua mão. Tu salvaste-me primeiro, ela, e agora era a vez dele. Nos dias após o casamento, ela viu-se arrastada para uma vida que parecia emprestada. Um mundo de galas de caridade, jantares em terraços e exposições de arte, sempre com Damien ao seu lado. Para todos os outros, eles eram um casal perfeito, o CEO misterioso e a sua graciosa noiva. Para ela, ainda era um arranjo. Pelo menos era o que ela continuava a dizer a si mesma. Nunca tinham falado de termos ou prazos. Tudo começara com uma única frase: "Vem comigo", e de alguma forma não terminara. Damien nunca questionou. Ele simplesmente aparecia. Carro pronto, introdução suave, presença constante. Ele desempenhava o papel impecavelmente, mas o que inquietava ela eram os momentos em que não parecia que estava a atuar de todo. Num brunch no jardim uma manhã, um garçom aproximou-se. "Gostaria de chá, senhora?" Antes que ela pudesse responder, Damien replicou sem levantar o olhar. "Camomila com um pouco de mel sem limão." Ela piscou. Ele finalmente encontrou o olhar dela. "É o que bebes depois de um dia longo, não é?" Ela assentiu lentamente. "Sim, é." Ele voltou ao seu telemóvel como se nada tivesse acontecido, deixando-a silenciosamente atordoada. Noutra noite, num leilão, num terraço, o vento ficou mais cortante. Ela esfregou os braços e, antes mesmo de falar, Damien já estava a tirar o seu casaco, colocando-o gentilmente sobre os seus ombros. Ela levantou o olhar. "Não precisavas." Ele já estava a andar à frente. "Vamos, vais apanhar uma constipação." Ele nunca a tocava desnecessariamente. No entanto, quando caminhavam por entre a multidão, a mão dele repousava levemente na parte inferior das costas dela, guiando, firmando, protegendo. Cada gesto era breve e educado, mas demasiado natural, demasiado conhecedor. Ela começou a notá-lo mais. A forma como ele afrouxava a gravata, exatamente 2 botões após cada evento, como a sua mandíbula se tensava quando alguém sussurrava cruelmente sobre o seu passado, como ele nunca largava a mão dela primeiro. E lentamente, perigosamente, ela começou a perguntar-se: será que algo disto é real? Mas então ela lembraria de Charles, o seu charme, as suas promessas, e como ele a tinha deixado para trás tão facilmente. Ela acreditara no amor uma vez. Isso quase a tinha destruído. Ela não cometeria esse erro novamente. Numa noite chuvosa, após um longo compromisso, ela regressou à cobertura de Damien. A cidade lá fora esbatia-se por trás de rastos de chuva. A sua cabeça girava. O seu corpo tremia de exaustão. Ela mal conseguiu chegar ao sofá antes de desabar. Damien apareceu em segundos. "O que aconteceu?" perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dela. "Não sei", murmurou ela fracamente. "Apenas tonta." Ele tocou na testa dela. "Quente, estás com febre." "Vou ficar bem", insistiu ela, tentando sentar-se. "Eu só preciso..." Mas ele já estava a mover-se com o telefone na mão. Depois parou, olhou para ela novamente e pousou-lo. Em vez de ligar para o seu assistente, ele arregaçou as mangas e foi para a cozinha. 20 minutos depois, ele voltou com uma tigela de arroz doce, o vapor a enrolar-se no ar. "Come", disse ele simplesmente. Ela piscou. "Tu fizeste isto." Ele assentiu. "Vi um vídeo." Os lábios dela curvaram-se fracamente. "No teu fato de $6.000. Ele deu um pequeno encolher de ombros. "Mudei a gravata."
Ele ajudou-a a sentar-se e enrolou um cobertor à volta dos seus ombros e deu-lhe pequenas colheradas, quando as mãos dela tremiam demasiado para segurar a tigela. O calor espalhou-se lentamente por ela, e embora estivesse demasiado cansada para falar, o seu peito doía ao vê-lo. Este homem, que não tinha de se importar, mas importou-se, ficou ao lado dela durante a noite, umedecendo a sua testa com um pano frio, verificando a sua temperatura a cada hora. Quando o amanhecer espreitou pelas cortinas, ela mexeu-se e abriu os olhos. Damien estava a dormir no sofá ao lado dela, ainda com a camisa e as calças, a cabeça inclinada para trás, a exaustão gravada no seu rosto. Ela observou-o em silêncio. Ninguém nunca tinha ficado antes, nem através da dor, nem da febre, nem do medo, nem mesmo quando ela estivera no seu momento mais partido. Talvez tivesse começado como fingimento. Mas esta noite, este cuidado era algo real, algo que se sentia perigosamente perto do amor. Ela entrou silenciosamente no escritório de Damien, ainda segurando a chávena de chá que ele lhe fizera. O apartamento estava tranquilo naquela noite, o suave zumbido da cidade a filtrar-se pelas grandes janelas. Ela nunca passara muito tempo naquele quarto antes. Não era frio nem estéril como ela imaginava que seria o escritório de um bilionário. Era quente e habitado. Livros forravam as prateleiras. Um giradiscos estava num canto e na parede logo acima da secretária pendia uma pequena moldura. Captou a atenção dela imediatamente. Ela aproximou-se, as suas sobrancelhas franzindo. Era uma fotografia antiga ligeiramente desbotada. Uma menina num simples colã estava no meio de um grupo de crianças com os braços graciosamente estendidos em meio giro. O seu cabelo dourado estava preso num coque solto, o seu rosto cheio de luz e concentração. As crianças à volta dela aplaudiam e riam. O cenário era familiar. Um ginásio desgastado, azulejos rachados, uma barra improvisada na parede. Ela sentiu um estranho aperto no peito. Ela inclinou-se. Era ela mais jovem, mais brilhante e cheia de sonhos. Tinha sido tirada durante um daqueles dias de voluntariado quando ela visitava o orfanato para ensinar balé. Ela nem sabia que alguém estava a tirar fotos naquela altura. Não via esta foto há anos, talvez nunca. Mas Damien a tinha. Ela virou-se segurando a moldura delicadamente nas mãos e encontrou Damien parado na soleira da porta a observá-la. Isto sou eu, disse ela suavemente. Ele assentiu. Como tens isto? Damien entrou na sala, a sua expressão ilegível. Alguém tirou. Eu encontrei-a há anos e guardei-a. Ela piscou. Mas por quê? Os olhos dele demoraram-se na fotografia, depois voltaram para ela. Porque a menina nessa foto, disse ele calmamente, salvou-me. Ela perdeu o fôlego. Abriu a boca para perguntar o que ele queria dizer, mas algo no seu tom a silenciou. Não era a hora. Ainda não. Ela devolveu a moldura ao seu lugar e recuou. O quarto parecia diferente agora, como se uma porta invisível se tivesse aberto entre eles, uma que nenhum deles ousara abordar até agora. Mais tarde naquela noite, enquanto ela se preparava para sair, Damien apareceu no corredor com uma pequena caixa nas mãos. Estava embrulhada de forma simples, sem fita, sem cartão. Ele estendeu-a para ela. "O que é isto?" perguntou ela. "Abre", disse ele. Lá dentro, aninhadas em papel de seda branco, estava um par de sapatilhas de balé, não as compradas em loja, produzidas em massa. Estas eram feitas à mão, elegantes, feitas para performance, o seu tamanho perfeito. A sua mão tremeu enquanto ela levantava uma. Ela olhou para ele, os olhos arregalados. "Damien!" A voz dele era suave. "Tu costumavas voar ela." Ela olhou para ele, o coração a bater forte. "Tu vais voar de novo." As lágrimas vieram antes que ela pudesse pará-las. Silenciosas no início, depois imparáveis. Ele deu um passo em frente sem hesitação e a envolveu nos seus braços. Ela enterrou o rosto no peito dele, as sapatilhas ainda agarradas numa das mãos, e chorou como não chorava há anos. Pela menina que ela costumava ser, pelo menino que ele um dia fora pelo caminho estranho e bonito que os trouxera de volta um ao outro. Ele a abraçou mais apertado, sem palavras, sem fingimento, apenas a verdade.
A chuva caía intensamente naquela noite, esbatendo o para-brisas com rastos de prata. O carro de Damien deslizava pelas ruas molhadas, os seus faróis projetando longas sombras no asfalto escorregadio. Ela sentava-se ao lado dele em silêncio, ainda a brilhar levemente da gala da noite, o seu vestido azul capturando pedaços de luz da cidade ao passarem por baixo dos candeeiros de rua. A noite tinha sido perfeita, quase suspeitosamente perfeita. Pela primeira vez em anos, ela rira livremente. A sua mão repousara na de Damien sem pretensão. Os beijos que partilharam não eram para exibição. Ela começara a acreditar em algo novamente nele. Mas a perfeição, pensaria ela mais tarde, é sempre a calma antes da tempestade. O primeiro flash veio do lado. Demasiado brilhante, demasiado súbito. Paparazzi. Outro estouro de luz branca, depois outro. A mandíbula de Damien apertou-se. Aguenta. Um SUV preto guinou atrás deles. Demasiado perto. Eles já não estavam apenas a fotografar. Estavam a perseguir. Por que estão a seguir-nos assim? Perguntou ela, a voz tensa de medo. Eles querem uma história, murmurou Damien, acelerando ligeiramente. Fazem qualquer coisa por ela. Outro flash mais perto. O SUV guinou novamente, cortando a faixa. Depois veio o guincho dos pneus. O impacto atingiu-os de lado. Metal contra metal. O som nauseabundo da força a encontrar resistência. O grito de ela perdeu-se no som do vidro a partir-se enquanto o mundo virava de lado. O carro girou duas vezes antes de parar bruscamente no meio-fio. Silêncio. Ela. A voz de Damien era rouca em pânico, nada como o homem composto que o mundo conhecia. Ela não respondia. A cabeça dela estava caída contra a janela, o sangue a escorrer da sua têmpora. Damien soltou o cinto de segurança antes que os airbags desinflassem completamente. Ele puxou a porta dela, as mãos a tremer, a voz a falhar, enquanto chamava o nome dela repetidamente. Fica comigo, sussurrou ele, segurando-a nos seus braços. Por favor, fica comigo. A ambulância chegou minutos depois, embora para Damien parecesse horas. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip dos monitores. Damien sentou-se ao lado da cama dela, ainda com a camisa rasgada, os nós dos dedos ensanguentados, embora ele não se lembrasse de ter batido em algo. Ela jazia imóvel, o rosto pálido contra a almofada branca. O médico dissera que era uma concussão leve, trauma na cabeça, provável perda de memória temporária, sem danos cerebrais, sem fraturas. Ela pode esquecer eventos recentes, explicou o médico, especialmente aqueles carregados emocionalmente. Damien não dissera uma palavra. Ele apenas assentira uma vez, a mandíbula cerrada, o peito a doer, com algo muito mais profundo do que pânico. Agora, ele sentava-se ao lado dela, observando-a respirar. Ela mexeu-se. Ele inclinou-se. Ela! Os olhos dela abriram-se lentamente. Ela piscou confusa, depois encolheu-se com a luz. Olá, disse Damien gentilmente, tentando manter a voz calma. Estás segura, estás no hospital. Houve um acidente, mas vais ficar bem. Ela olhou para ele por um longo momento. E então, com uma voz mal audível, perguntou: Quem és tu? As palavras atingiram-no como um soco no peito. Ele não conseguia falar. Ela olhou para as suas mãos, depois de volta para ele. Por quê? Por que estás aqui? Encontraste-me. Damien levantou-se lentamente, forçando-se a respirar. Ele fez uma pausa, depois engoliu em seco. Sim, eu estava contigo quando aconteceu. Ela desviou o olhar perturbada. Não me lembro de nada, nem disto nem de ti. Ele queria alcançar a mão dela para dizer o nome dela da forma como aprendera suavemente, como uma promessa. Mas ele não o fez. Em vez disso, assentiu uma vez. Eu entendo. Ela fechou os olhos novamente, o rosto contorcendo-se ligeiramente, como se tentasse evocar algo que se recusava a regressar. Ele a observou por um longo tempo. Depois virou-se e foi para a janela, as mãos nos bolsos, os ombros pesados. Ela tinha esquecido o riso, o chá, os olhares silenciosos, o beijo esquecido-o. Mas Damien sabia uma coisa com certeza.
Ele não iria embora. Nem agora, nem novamente. A chuva regressara naquela noite suave e rítmica contra os vidros da janela do hospital. Ela jazia na cama de olhos abertos a olhar para o teto. O seu corpo sentia-se mais forte a cada dia, mas a sua mente permanecia nebulosa encoberta, como se alguém tivesse puxado uma cortina sobre o último mês da sua vida. Os médicos disseram-lhe para não forçar. As memórias voltariam quando estivessem prontas. Mas ela odiava o vazio, odiava a estranha dor no peito que não conseguia nomear. A forma como seu coração palpitava sempre que Damien entrava no quarto e depois caía novamente quando ela não conseguia lembrar-se do porquê. Ele tinha sido gentil, sempre calmo, sempre por perto. No entanto, de alguma forma, havia uma tristeza nos seus olhos cada vez que a olhava, como se estivesse à espera de algo ou a lamentar algo já perdido. Naquela noite, depois de as enfermeiras diminuírem as luzes e a deixarem sozinha, ela notou algo incomum na pequena mesa ao lado da sua cama. Uma sapatilha de balé não nova velha gasta. O cetim desfiado, a biqueira esmagada por anos de uso. Ela pegou nela gentilmente passando os dedos pelas suas bordas. Perdeu o fôlego. Parecia familiar. Ela fechou os olhos, a sapatilha agarrada ao peito. O sono veio rapidamente e com ele um sonho. Ela estava a dançar. O chão estava empoeirado, o quarto pequeno iluminado por feixes de sol de uma tarde de domingo. Crianças sentavam-se em círculo aplaudindo enquanto ela rodopiava. Ela usava um simples colã, o cabelo dourado puxado para trás. Os seus pés estavam com bolhas, mas o seu coração estava leve. Um menino estava no canto a observá-la com olhos grandes e silenciosos, magro, calado, sozinho. Ela dançou na direção dele, estendeu a mão e sorriu. Ele não a pegou, apenas olhou como se ela fosse algo saído de um sonho. A imagem mudou. Ela estava ajoelhada colocando a sapatilha de balé nas pequenas mãos do menino. E então ouviu a sua própria voz. Se um dia conseguires sair daqui, promete-me que vais ajudar alguém da mesma forma que estou a ajudar-te. O sonho dissolveu-se na escuridão. Ela sentou-se na cama, a respiração ofegante, lágrimas nas bochechas. Não era um sonho. Era real. Ela atirou a manta para longe, agarrou a sapatilha de balé com força e saiu apressadamente do quarto, ignorando a enfermeira que a chamava. A chuva encharcou o seu camisola, enquanto ela descia os degraus do hospital, e entrava no carro à espera, lembrou-se apenas vagamente. O motorista tentou pará-la, mas ela insistiu, os olhos a brilhar. Leve-me a Damien Hawthorne, por favor. Damien estava na chuva a olhar da varanda da sua cobertura. Ele não conseguira dormir. O seu peito estivera pesado a noite toda, assombrado pelo silêncio na voz dela, o vazio no seu olhar. Ele não lhe dissera não, a tinha forçado a lembrar-se. Porque o amor verdadeiro nunca exige. Ele espera. Atrás dele, o elevador tocou. Ele virou-se. Ela estava ali encharcada até aos ossos, o cabelo a colar-se ao rosto, a sapatilha de balé agarrada numa mão trêmula. Os lábios dela separaram-se, mas nenhuma palavra saiu de início. Então, com uma voz grossa de admiração e algo próximo da incredulidade, ela perguntou: "O menino do orfanato eras tu, não eras?" Damien não se moveu, não falou. Mas o olhar nos seus olhos, suave partido aberto, era a única resposta que ela precisava. Ela deu um passo em frente às suas lágrimas, misturando-se com a chuva. A sua voz falhou. Ele lembrou-se de mim todo este tempo. Ele assentiu uma vez. Nunca esqueci, disse ele. Nem por um segundo. Ela soltou uma risada trêmula, a sapatilha de balé ainda pressionada contra o seu peito. E pela primeira vez desde o acidente tudo voltou. O antigo teatro erguia-se sob um céu cinzento, suave e silencioso, mas cheio de nova vida. Outrora esquecido, as suas paredes estavam agora a ser restauradas. Pintura fresca, novas vigas, os ecos de risos a regressar aos seus salões. Embora ainda não estivesse oficialmente aberto, já se sentia vivo novamente. Do outro lado da rua, ela estava imóvel, agarrando uma sapatilha de balé gasta ao peito. Não apenas uma recordação, mas um símbolo do que estava partido e do que havia sarado.
Ela entrou. O cheiro de serradura e verniz fresco a encontrou enquanto ela caminhava pelo corredor. Os trabalhadores acenaram para ela com um reconhecimento silencioso. No final, estava um grande estúdio com luz a entrar por janelas altas. Ela entrou e parou. Um mural cobria a parede mais afastada. Uma jovem menina, num simples colã, dançava em meio giro, cabelo dourado em movimento, rodeada por crianças a rir. A imagem era um espelho do passado, o seu passado, aquele dia no orfanato congelado em cor. Ela levou uma mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Tu lembraste-te, sussurrou ela. Atrás dela passos. Ela virou-se. Damien estava na soleira da porta com as mãos nos bolsos, a sua expressão incerta. Eu não sabia se virias, disse ele. Ela caminhou em direção a ele lentamente, depois de repente correu e o abraçou por trás, encostando a bochecha nas suas costas. Desta vez, sussurrou ela, a voz a tremer. Eu não estou aqui para fingir. Estou aqui porque te amo. Ele virou-se para encarar atordoado. A máscara que ele usava tão frequentemente desapareceu. Os seus olhos cintilavam de emoção. Eu estava a guardar isto, disse ele, enfiando a mão no bolso e tirando uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples e intemporal. Ele pegou na mão dela e deslizou-o para o dedo. Tu cumpriste a tua promessa naquele dia, disse ele suavemente. Agora é a minha vez. Ela assentiu sorrindo por entre as lágrimas. Algumas semanas depois, a luz do sol inundou aquele mesmo estúdio, agora transformado num local de casamento. Sem fotógrafos, sem imprensa, apenas amor. Os seus convidados eram crianças de abrigos voluntários e velhos amigos que os tinham apoiado em silêncio e com apoio. Ela usava um vestido branco que fluía como uma melodia sussurrada. O seu cabelo dourado caía solto à volta dos seus ombros. Nos seus pés, novas sapatilhas de balé. Damien estava à espera na frente num fato cinzento. A sua respiração engasgou-se quando a viu. Ela caminhou em direção a ele lentamente, cada passo mais leve que o anterior. Quando se encontraram, ele pegou nas suas mãos a sua voz incerta. De um menino que ninguém via, tu deste-me uma razão para viver. Hoje eu prometo amar-te tão profundamente como tu um dia amaste um menino sem nada. Lágrimas rolaram pelas suas bochechas e pelas dele. Os aplausos que se seguiram não foram altos, mas reais. Não dos poderosos, mas daqueles que melhor compreendiam o amor. 1 ano se passou. O centro agora prosperava. Música, dança, alegria a preencher as suas paredes. Ela ensinava balé todas as semanas, ajudando jovens meninas a encontrar força através da graça. Damien ainda liderava reuniões de conselho e fechava negócios bilionários, mas ele sempre voltava para o estúdio. Para ela, eles construíram mais do que uma escola. Eles construíram um santuário. Uma tarde, alguém tirou uma foto. Ela sentou-se ao lado de Damien, a cabeça repousando suavemente no ombro dele. No colo dela estava a velha sapatilha de balé gasta, desfiada e cheia de significado. A foto agora está pendurada no corredor da frente e debaixo dela gravado a ouro. Finja que me ama. Não tu sempre amaste. Obrigado por assistir a esta jornada emocional de amor, memória e redenção. Se esta história tocou o seu coração, se o fez acreditar, mesmo que por um momento, que o amor pode curar e a bondade pode mudar uma vida, então convidamo-lo a ficar conosco. Há muitas mais histórias à espera de serem contadas. Histórias que agitam a sua alma, o fazem chorar e o lembram do que significa ser humano. Não se esqueça de subscrever e carregar no botão de gostei para apoiar Soul Stirring Stories, o canal que lhe traz contos sinceros todas as semanas. O seu apoio significa o mundo para nós. Até a próxima, seja gentil, mantenha-se forte e nunca deixe de acreditar no amor.